Olá, sejam bem-vindos ao Mulher de Fases, que é o podcast do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria. Esse é um espaço para compartilharmos histórias, desafios e novidades no mundo dos negócios. Então, se você é mulher e empreende, o seu lugar é aqui conosco. Hoje temos o apoio da SIC Vacaria, Diário de Vacaria, Magia do Plátano, Espaço Dana e Floricultura Benedetti. Os nossos apoiadores nos auxiliam a manter esse podcast e montam essa mesa linda para a gente oferecer a melhor experiência aqui para o pessoal que está assistindo o nosso podcast. Hoje estamos recebendo as mulheres de negócios. Fabiana Roveda Neri, Bom Bom dia, Vera. Fisioterapeuta, proprietária da Clínica Equilíbrio. Andriele Pereira, proprietária do Espaço Dana. Bom dia, tudo bem? Bom dia. E Janaína Crespo, palestrante, mentora de mulheres, administradora de empresas, proprietária da Casa Clima. É isso, Janaína? Isso mesmo, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda ao Muito nosso espaço. obrigada. Eu sou Piera Hoffmann, psicóloga, e irei conduzir esse bate-papo. Ontem tivemos uma palestra na SIC com a Janaína Crespo, uma palestra sobre a magia do atendimento, criando a própria Disney. Não é isso, Janaína? Isso mesmo, foi uma noite mágica, o primeiro jantar da mulher empreendedora, né, de Vacaria, e foi uma noite muito gratificante estar ali, uma energia incrível, um público bem atento, né, uma plateia interessada, isso para quem está no palco. É um presente, né? É muito bom a gente conseguir despertar essa atenção nas pessoas, onde nós estamos vivendo momentos em que a dispersão é tão comum, né? A gente perde o movimento de informação que chega todo o tempo a atenção. E ontem eu tive uma plateia bem atenta, então fui presenteada com esse momento. O pessoal compareceu ao evento. A SIC estava cheia, né? Sim. Os ingressos foram esgotados antes, né, do período da venda ali. Então tivemos uma adesão ótima. E em relação a esse assunto, Janaína, o que mais te inspira nesse modelo e o que as empresas podem aprender com ele? A experiência do cliente, ela tem muito a ver com a nossa condição humana, né? Todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ser bem atendido. E partindo desse princípio, né, da retribuição, da gente reconhecer aquilo que nos faz bem, a gente conseguir oferecer para o outro e criar uma jornada de compra que realmente seja satisfatória. E a Disney, ela entra como um exemplo, né? A marca da Disney, com mais de 100 anos, encantando, não só fidelizando, mas encantando gerações e gerações. Que mágica tem aí, né? Então, ela nos ensina muito com a história dela. É isso mesmo. E a gente aprendeu um pouquinho ontem, né, sobre isso que a gente vai conversar. Andriele, o teu negócio lida diretamente com o encantamento visual, né, e emocional, né? Já que é uma experiência, que nem a Janaína colocou, que a experiência do cliente ela é emocional também, passa pelas nossas emoções. Como é que você traz isso para o teu dia a dia no negócio? Realmente, eu gosto muito de dizer que o meu trabalho é maravilhoso, porque eu trabalho basicamente com beleza, né? Eu destaco a beleza de cada mulher que passa lá no nosso espaço através dos acessórios, dos nossos serviços. Então, a gente aprendeu muito cedo, eu e a minha irmã, né, que é minha sócia, que qualquer pessoa que entre lá no nosso espaço ou que tenha acesso ao nosso site também agora, essa pessoa carrega uma placa no pescoço que diz faça-me sentir importante. E é uma placa invisível. Então a gente tem que ter a sensibilidade de perceber e não esquecer disso. Cada pessoa que entra lá é importante e ela precisa sentir esse amor que a gente tem lá no nosso negócio, né? Então eu acho que trabalhar com beleza, com bons momentos, fazer a pessoa se sentir mais feliz, ela está indo lá buscar algo para complementar a beleza dela, para que ela se sinta especial e diferente. Ela não pode receber nada menos do que carinho, do que amor e do que atenção de fato, né? Como a Janaína falou, nós precisamos enxergar as pessoas além do que elas falam. Os gestos, a forma como ela chega, a gente já recebe com um abraço, a gente vai lá na escada, porque nós estamos no segundo andar. E isso a nossa mãe também falou para nós: olha, vocês têm a obrigação de atender as pessoas da melhor forma possível. Em qualquer lugar no mundo que vocês forem trabalhar, vocês têm que atender. Mas lá,
nesse espaço que vocês escolheram, que é um segundo andar, a obrigação ainda é maior, porque a pessoa aperta o interfone, ela sobe as escadas, e quando ela chega lá, ela tem que receber, no mínimo, um sorriso, um abraço e o carinho que vocês estão dispostos a dar. Então, isso se tornou a nossa prioridade. O atendimento para nós lá parece clichê, né? Mas é prioridade realmente. Clichê, mas não 100% difundido, né? A gente percebe, a gente tem uma cultura, temos excelentes profissionais do atendimento aqui em Vacaria, mas ainda pecamos nisso. A gente tem uma cultura, a gente escuta das pessoas falando que o atendimento não é bom em Vacaria. O atendimento no comércio, o atendimento nos serviços. Então, a gente ainda tem um caminho. Temos excelentes profissionais, com certeza, né? Já fui lá no Espaço Dana, já fui muito bem acolhida. A semana passada estive na Cacau Show também. A vendedora deu um show, né? Deu um show de atendimento, assim. Comprei muito mais do que eu iria comprar, né? Então, temos bons profissionais, mas ainda temos a cultura de que falha no atendimento aqui em Vacaria, né? E não só aqui em Vacaria, em outros lugares. E esse é um ponto muito importante. Muitas vezes o empresário, ele se preocupa demais com a questão da venda, né? Vamos treinar vendas, etapas da venda. Gente, a venda passa primeiro pelo atendimento. Tu não atravessa ninguém para o funil de venda se tu não começar a olhar para o teu atendimento. A gente compra muito mais, a gente fica mais na loja, né? Quando tu é percebido e tratado como um outro ser humano que tem necessidades, que entrou ali por algum motivo. Então, a venda, ela passa necessariamente é uma consequência do bom atendimento. É uma consequência de uma experiência boa, né? Eu tive no Espaço Dana também, e o que é mais curioso, eu tive no Espaço Dana quando as gurias não estavam. E eu percebi essa fala dela na menina que estava me atendendo, na colaboradora. Porque às vezes isso tá no dono, né? Tá no gerente, mas não tá em quem tá ali no front com o cliente. E lá no Espaço Dana, não. Elas não estavam, mas elas estavam. A cultura da empresa é isso. É que qualquer colaborador tenha a mesma linha de atendimento, a mesma linha de entendimento, né? Janaína, como fortalecer essa cultura? Porque é um assunto que está sendo muito difundido nas redes sociais, da necessidade dele, mas eu acho que as pessoas ainda não têm uma clareza sobre esse assunto. O que que é a cultura organizacional e como é que a gente pode fortalecer ela dentro das nossas empresas? A cultura organizacional é aquilo que a gente oferece que tem muito mais a ver com um comportamento, com um padrão que existe dentro da empresa, né? Tem o processo escrito e tem o que acontece na vida real mesmo, né? Na minha empresa não é diferente. E nós, enquanto gestores, a gente tem que estar extremamente atento quando começa a sair a cultura da empresa é do bom atendimento, é do respeito ao outro, né? A gente não grita, a gente não ofende. Se a gente não está bem, a gente dá um espaço para controlar as nossas emoções, depois a gente volta. E se alguém está fora disso, a gente tem que estar muito atento, porque acontece, né? A gente nem sempre está no melhor dia. E como é que eu lido comigo mesmo quando eu não estou no melhor dia? Porque se eu não sei lidar comigo, eu não vou saber lidar com o meu colega, eu não vou saber lidar com o meu cliente, né? Toda vez que eu for contrariada, eu vou ter uma reação emocional que não vai ser adequada. Então não adianta eu ter lá a cultura do bom atendimento. Será que ela realmente existe? Então, assim, nós temos que falar, nós temos que ter escrito, nós temos que comunicar isso para a nossa equipe e comunicar isso para o público. Estar muito atento, porque vai acontecer. Principalmente quando a gente começa a crescer, né? A cultura ela tem que ser muito forte. Por isso que eu trouxe o case da Disney, né? É um case que eu gosto muito, porque eles têm isso muito forte. Quando a gente vai estudar um pouco mais sobre o caso, a Disney fala que os clientes são convidados, são tratados como convidados, e os colaboradores são elencos daquele grande show. Então, cada um tem o seu papel e entende qual é o seu papel. Quando a gente pensa numa peça de teatro, né, gurias, ou numa novela, numa coisa assim, cada ator ali é um personagem e sabe o que tem que fazer, né? Sabe como é que tem que atuar. Será que a gente consegue passar isso para nossa equipe? Eles sabem qual é o papel, qual é o personagem deles ali. E quando a gente fala em personagem, eu não falo uma mentira, mas assim, qual é a atuação dele ali? Às vezes a gente precisa dizer isso. Eu contratei a pessoa para ser recepcionista. Ela vai te recepcionar. Mas será que ela sabe que tem que te recepcionar com um sorriso?
Será que ela sabe que quando dá errado, por exemplo, não passou o cartão, né? Ou a pessoa está reclamando de alguma coisa, ela sabe como lidar com isso? A gente esquece disso. É tanta coisa para nós funcionários, para nós gestores, né? Cuidarmos que a gente esquece de que são pessoas que precisam muitas vezes de uma orientação em situações atípicas. E isso recai muito sobre a necessidade da capacitação para as lideranças, né? Muito. De entender, de ter uma clareza sobre o seu próprio comportamento, o seu estilo, né, de liderança e se capacitar e aprender a gerir as próprias emoções, porque muitas vezes o líder não está no melhor dia, né? Passa pelo autoconhecimento, né? Da autopercepção. E quantas vezes a gente não tem um líder? Tu não tem o líder dentro da tua empresa. Às vezes tu é uma empresa pequena com 4, 5 pessoas, não tem espaço para contratar alguém com o cargo de líder. Mas, gente, onde tem um grupo de pessoas, tem uma liderança. Ela não precisa ser um cargo, mas tem alguém ali. Se tu não está sendo líder, alguém está sendo. Então tem que ficar atento na tua empresa. Quem está exercendo a liderança quando tu não estás? E ela está alinhada com o que tu quer para tua empresa? Cada pessoa dentro da empresa da gente é um cartão de visita, né? Então, assim, eu tenho uma rede social maravilhosa. Comunica, as fotos são lindas. Mas será que quando o cliente chega em contato por WhatsApp, por telefone, pessoalmente, ele encontra aquela mesma lindeza? Se ele não encontrar e eu não estiver vendendo, pois o problema não é preço. O problema não é uma equipe de vendas que não vende. É a cultura da empresa, que na rede social é uma e no presencial Incoerência. é outra, né? Não tem coerência, a gente não compra incoerência, né? Porque vender é tu quebrar uma insegurança do cliente, né? O cliente compra quando tá seguro. Será que é a melhor opção? Se tu não passa confiança, que segurança tu vai passar para ele comprar? É, muito passa pelo nosso comportamento. Fabiana, você tem um negócio voltado para a área da saúde, né? Uma das poucas clínicas de fisioterapia da cidade tem vários profissionais trabalhando ali, né? Voltados para a saúde. Tu acha que esse acolhimento, esse atendimento inicial favorece a adesão ao tratamento? Sim, Piera, com certeza. Nós também trabalhamos com sensibilidade. Desculpa, porque as pessoas chegam sensíveis a uma coisa que não é boa, geralmente é a dor, né? Nós trabalhamos com a dor física, nós trabalhamos com a dor emocional. Então, o primeiro acolhimento, ele faz total diferença. É ali que você vai realmente abraçar o teu cliente, mostrar aquilo que você pode fazer por ele, o que que a tua equipe pode apresentar para ele, como que você pode solucionar a dor dele. Então, o atendimento na área da saúde, ele é um pouquinho diferenciado da venda de um produto, porque são vários sentimentos envolvidos em uma única questão, né? Que é o atendimento e que é o tratamento. Isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? A Equilíbrio hoje ela já tem 24 anos, então foram muitos erros durante todo esse processo, mas também foram muitos acertos. Eu procuro no meu espaço, assim, primeiro quebrar a barreira com aquele paciente. Lá no meu espaço eu não sou a doutora Fabiana, ninguém me conhece por doutora Fabiana, eu sou a Fabi para todo mundo. É até um pouco estranho quando as pessoas me chamam de Fabiana. E a gente tenta trazer esse relacionamento com o cliente que seja de uma forma mais amigável possível. Que além do tratamento, você ofereça o apoio, você ofereça a amizade. Eu acho que a gente está no caminho certo. Esse mês nós prestamos 1.500 atendimentos no mês. Nossa, parabéns, Fabi. E Parabéns. 24 anos, né? Sim. É muita história. E como é que tu faz para treinar a tua equipe? O profissional que está chegando ali, como é que é passada essa cultura, conforme a Janaína comentou? Hoje eu tenho 5 colaboradores na minha equipe e eu procuro fazer com que todos façam parte do meu negócio. Eu sou o pilar,
Nós temos algumas regras, algumas diretrizes, mas todos têm que se sentirem pertencentes ao negócio, serem a cara do negócio. Quando eu não estiver, precisam representar tão bem quanto a minha figura ali presente. E hoje eu estou com uma equipe que representa isso muito bem. Se eu não estiver, eles dão conta, eles resolvem, mas eu acho que a tua postura frente à tua equipe serve de exemplo. Então, eles vão comprando aquilo que você vende, como que você recebe, o bom dia que você dá, como você organiza o teu espaço, como que você faz a cobrança de um cliente, como que você vende aquele serviço. Eu acho que está muito caracterizado na tua postura frente ao teu negócio que vai realmente servindo de exemplo para a tua equipe. Recentemente, um membro da tua equipe recebeu um prêmio ali na SIC, né? Sim, Fabiana? a Michelle recebeu um prêmio de destaque. Isso para mim é muito gratificante, porque ela foi minha pupila, ela começou como estagiária, hoje ela é uma profissional formada, já fez a especialização dela, então significa que aquilo que eu vou instruindo, porque eu vou dando toques, né? Atende assim, tem determinado tal coisa que você não é melhor você falar assim do que assim. Então são frutos que eu vou colhendo junto ali. E isso é um papel da liderança, reconhecer os talentos dentro da sua própria empresa e dar palco para esses talentos, né? É assim que tu vai se sentir pertencido, porque se você for tolhido, né, muitas vezes o colaborador ele vai desanimar, ele vai ficar inseguro. Então você precisa estar atento também, não só ao cliente, mas ao seu colaborador, para ir direcionando ele Exatamente. para melhor capacitação, para o melhor treinamento. Porque não que uma seja melhor que a outra, mas você tem 24 anos, Sim. né, de experiência. O teu conhecimento é vasto na área. E às vezes um profissional que está chegando tem acesso a essa experiência através da fala do outro, né? Ainda não viveu aquilo, mas a fala do outro, a fala do líder pode contribuir para isso. Exatamente. E cabe à equipe ter essa sensibilidade de absorver não como uma crítica, né? Como uma construção do conhecimento. Aí me chama a atenção uma questão sobre resiliência. As pessoas estão muito sensíveis a críticas, vocês não acham, meninas? Sim. Janaína. É a cultura do erro, né? Se a gente parar para pensar, como é que é tratado o erro dentro? Vira um pandemônio quando alguém erra dentro da empresa. E aí o papel do líder é fundamental. Quando eu falo em líder, vamos falar em pequenas empresas, né? Normalmente é o dono da empresa. O dono da empresa, ele nunca pode parar no processo do autoconhecimento. E ele se perceber e ele se entender. Porque o líder, o dono da empresa, ele é um humano também. E às vezes a gente esquece, a equipe esquece disso, que líder, eu digo assim, o líder também sangra, o líder também tem maus dias. E ele tem que aprender a se perceber. Porque a partir do momento que ele se percebe, ele melhora a comunicação dele, ele se antecipa às suas reações emocionais, ele começa a ser mais racional. E aí, o que acontece com a questão da resiliência, né? Que é essa questão, as pessoas desistem, as pessoas não sabem lidar com críticas, mas de que forma essa crítica é dada? E a gente não pode esquecer que as pessoas chegam na empresa da gente já com uma bagagem emocional, já com uma bagagem de história, né? Então, assim, a maneira como tu fala, que eu vou falar com a Fabi, daqui a pouco no feedback vai ser diferente da maneira que eu vou falar com a Piera, que vai ser diferente e o líder tem que se desenvolver para saber quem é quem na equipe. Quando eu criei a metodologia Algo, eu venho de uma escola maravilhosa de atendimento a cliente lá nos anos 90, na Xerox do Brasil, um dos meus primeiros empregos, a gente tinha um programa chamado Clientar, que era essa questão, tu era o anjo da guarda do cliente. Eu amava aquilo, amava atendimento a cliente, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, desde a época que eu com a minha avó na padaria, ela escolhia uma, não escolhia outra, e eu, vó, mas por quê? E ela dizia, porque atendem bem, aqui eu sinto bem, aí as pessoas acolhiam ela e a outra padaria estava sempre vazia. Eu queria entender se as duas vendem pão, por que que uma tem fila e se é só tu ir na outra? Porque a outra era escura, era mal atendida, era uma energia, mas era pão. Então lá eu comecei a me encantar por essa questão, né? E vim desenvolvendo. E quando eu pensei no algo,
eu queria alguma coisa que entrasse atenção, né? Porque algo, atenção, lógica de consumo, gestão e oportunidades. E eu acho que a atenção ela tem que estar em primeiro lugar. Atenção para tudo, atenção para as pessoas. E quem são as pessoas da organização da gente? Quem são as pessoas da empresa da gente? Começa comigo, eu sou uma pessoa, eu tenho que me reconhecer como uma pessoa que falha, que acerta. E da mesma forma que a gente quer que o colaborador da gente aceite o erro, a gente também tem que aceitar o nosso e saber pedir desculpa. E saber e dizer isso para a equipe, bah, eu errei. Esse processo não é o melhor. Errei na condução disso. Pessoal, vamos bater um papo aqui. Não foi a melhor forma. Hoje eu faria diferente. E isso vai ensinando. Eu tô com uma colaboradora lá na Casa Clima, que ela está migrando da posição operacional para a tática, né? O operacional cuida das coisas do dia a dia, o tático cuida de processo, metas, já tem uma visão um pouco mais elevada. E esses dias, num bate-papo, ela falou assim, Bajana, como é difícil a gente largar o operacional. Como é difícil a gente passar o bastão para outra pessoa, eu confiar em alguém para poder fazer outra coisa. Né? Então, e a gente que tem o nosso negócio, a gente é apaixonado por ele. A gente se abraça, então tu é o melhor empregado, tu é o melhor tudo. Mas se tu tá tão preso naquilo ali, como é que tu vai crescer? E muitos líderes parece que têm esse medo, né? E acabam não passando, não delegando as funções. Acreditam que precisam manter aquelas funções com eles, né? Mas é uma questão de treinamento também. Eu também tenho uma colaboradora hoje que faz o recrutamento e seleção lá da Evoluir RH e ela faz isso melhor do que eu. Muito que melhor. Bom, que bom! É isso, e que bom! E a gente sempre contando assim que o nosso exemplo é que nem para os filhos da gente, né? Quem tem filho sabe. Se a gente fala palavrão, o filho vai falar, né? Se a gente é grosseiro com alguém, o filho vai. Eles repetem, o ser humano repete. A gente não pode esquecer que nós somos crianças que cresceram. Alguns fritos, mas vai acontecer na empresa da gente. Se tu quer atender bem, tu não pode falar mal com o teu. Essa questão do autoconhecimento, Janaína, eu como psicóloga, eu considero fundamental, né? Porque o nosso temperamento não é o nosso destino. O temperamento ele pode ser moldado, a gente pode aprender técnicas para controlar as nossas emoções e transparecer uma aura diferente, né? Uma maneira de ser diferente, mais assertiva, né? Mais estratégica. E na sua consultoria, você é consultora de empresas, né, Janaína? Você bate muito na tecla do desenvolvimento técnico e comportamental, né? De que maneira isso pode ser estratégico para o negócio, esse desenvolvimento comportamental? Se a gente parar para pensar, né? Tu ser muito técnico é ótimo, tu vai entregar uma excelência naquela situação. Mas se o teu comportamento não for adequado, ninguém chega até o técnico. As pessoas se afastam de ti. Tu não pode trabalhar num porão sozinho ali. Até pode, tem profissões que tem isso, mas aí tu vai ficar naquilo ali, tu não pode ser o dono de uma empresa, tu vai ficar só com aquela parte. A relação entre as pessoas, ela é fundamental. E nós temos que nos dar conta disso, porque a gente vem de uma pandemia, de uma geração que nem eu comentei ontem, né? De uma geração que ficou 3 anos em um momento importante de desenvolvimento, isolado. Que reflexos vai ter lá na frente? Nós temos uma geração que fica na frente do celular, se comunica muito bem no celular. E eu passo por isso às vezes na empresa e em algumas lojas que eu vejo. Uma geração que não consegue olhar nos olhos, elas não sabem o que fazer. Não sabem lidar com o rosto, com a presença física. Então a gente precisa falar sobre esse comportamento, a gente precisa perceber e ajudar que eles façam essa travessia. Essa geração nova que está começando se interage muito bem nas telas. Mas será que no cara a cara? Como ele lida com isso? E a que vai chegar ainda, como é que ela vai lidar? Como é que vão ser as relações de consumo dessa geração que cresceu com o tablet na mão? E é tudo questão de treino. Se passa mais horas no tablet, no celular, do que conversando com as pessoas ao vivo, é claro que ela vai desenvolver mais essa habilidade, né, digital, né, online. Eu digo, e assim como a gente atende, né? Olha o paradoxo que nós estamos vivendo. A gente tem uma geração que a gente não sabe como vai funcionar, que vai chegar no mercado de compras daqui a pouco, mais, né? A gente tem gerações mais antigas que são completamente analógicas. Sim. Que querem, né? Eu tenho a maioria do meu atendimento, por exemplo, é online, mas tem pessoas que querem o presencial. Eu gosto do presencial, mas tem gente que não gosta.
Vamos agilizar, Então, tu tem que estar preparada para atender esses dois públicos. E a pessoa que está ali representando a tua marca, ela está preparada para atender os dois públicos? Ela consegue perceber por que que aquele cliente... Isso aconteceu lá na Casa Clima. Botamos um bot de atendimento, né? Ali ele entra no WhatsApp, diz que 1, diz que 2. Tu vê pelas respostas que a pessoa está odiando aquilo ali. Ela está odiando, porque ela diz que põe 1 e ela começa a conversar com o bot começa a dar, seleciona uma opção. Eu estou atendendo o meu cliente? É bom para quem? É bom para o meu vendedor. Vender não, porque o cliente desiste. Então é bom para facilitar a vida dele, mas ele não vende, o meu cliente não fica satisfeito. Para que aquilo ali? Então a gente tem que entender o negócio da gente, entender o que o cliente quer. Por que a gente tem banheiros com acessibilidade? Por que a gente tem espaço kids? Por que a gente tem cardápio em braille? Por que a gente tem o cardápio impresso e tem o cardápio em QR Code? Porque a gente está vivendo um paradoxo de gerações, de desejos diferentes. Eu tenho um filho de 19 anos, ele compra tudo online. Tudo online. Ele não quer ir no shopping. Ele vai no shopping para encontrar com os amigos e não entra em loja. Né? Até olha o que tá assim, mas ele não entra. Ele compra absolutamente tudo online. E aí eu tenho a minha mãe, que não gosta de comprar nada online. O meu esposo não gosta de comprar nada online. O iFood é o último para ele, assim. Mas amor, pede. Não, eu quero falar com alguém. Ele precisa ligar. E a gente se irrita tanto. Eu sou uma das pessoas que tem um momento que a gente precisa de um humano, né? Tu vai ligar por banco, tu vai ligar. Será que eles não perceberam que a gente precisa de gente? E eu reforço aqui que tem algumas empresas, falando da tua metodologia, o algo, né? O primeiro item, a atenção. Algumas empresas perceberam isso e estão muito atentas. Empresas do sistema financeiro, cooperativas de crédito, que oferecem uma experiência mais direta com os colaboradores, né? Estão crescendo muito. Né? Muito, e não é exemplo do Sicredi, sim, né? Outras assim que tu tem uma experiência mais próxima com as pessoas, estão crescendo porque falta em grandes corporações, às vezes é essa dificuldade, né? Tu vai clicando nos números e não tem o acesso. Exatamente. E isso começa a dar uma... Tu começa a ligação num bom humor e a gente consegue perceber. Isso foi um grande erro das telefonias também, né? Se a gente parar para pensar, todo mundo tem uma história de irritação profunda. Sim. Né? Ou tu quer cancelar, ou tu quer uma dúvida, aí te manda para um lado, diz que 1 e diz que 2 e diz que 64, tem vários memes sobre isso, né? Será que eles estão? Setor de atenção ao cliente, que atenção, gente? Que atenção é essa? Lá na loja é interessante porque nós somos em 3 e eu sou super analógica. A Dani, a minha irmã, tá na metade, então ela gosta muito de comprar pela internet, mas ela também gosta do atendimento. E a Alissa, que chegou agora, é super digital, né? E aí eu brinco, eu digo, meu Deus, então a gente precisa atender essas 3 vontades juntas, né? Então, se você mandou uma foto do produto, por exemplo, às vezes a gente atende pelo WhatsApp também, né? Mandou uma foto, ela não te respondeu, manda por escrito. Em seguida, manda um áudio. A forma que ela te responder, provavelmente é a forma que ela gosta do atendimento. Sim. E aí tu segue o atendimento naquela linha. Então, manda uma fotinho. Se ela te deu um ok e já gostou, tudo certo. Manda a foto, explica sobre o produto ali num áudio curto. Se ela não te respondeu com áudio, tu não continua a conversa com áudio, tu continua digitando. E aí, provavelmente, ela vai se identificar, né? Porque aí são 3 pessoas diferentes. Então, a gente segue essa linha, assim. Primeiro escuta, vê o que ela gosta. Né? É bem legal. Todo mundo gosta de áudio. Né? Eu adoro conversar. Daí, pra mim, fica mais fácil, mando áudio. Mas, às vezes, a cliente não quer. Então, se ela me responde, ok, eu já digo, bom, ela não gostou de conversar, então, peraí. E tem umas que querem vídeo, inclusive, né? Aí a gente manda mais detalhes ainda. E a importância da diversidade, né? Tem 3 pessoas na tua equipe. Cada uma delas atende uma necessidade do teu público. Né? Inclusive na hora da compra, porque aí cada uma tem um gosto pessoal diferente, né? E a gente acaba comprando a peça para vender para outra pessoa conforme o gosto da gente. E aí eu digo, bom, se tu não gostou, compra também. Porque, de repente, é justamente o teu gosto que é diferente da tua cliente, então ela vai querer. E aí a gente brinca, às vezes tem umas peças lá que eu
nem sempre gostei muito. Aí a Dani diz, mas esse aqui eu gostei, eu vou vender primeiro, tu vai ver. E a gente brinca, porque daí chega uma pessoa justamente que gosta daquele E produto, isso é né? diversidade, né? A gente fala na questão de. Eu acho que a diversidade de gerações é importante, de opiniões, de perfis. Hoje a gente categoriza. Nós ainda estamos caminhando e testando modelos, né? A gente categoriza por níveis 1, 2 e 3, conforme conhecimento técnico, tempo de casa. Mas quando é que a gente vai começar a caracterizar também por perfis comportamentais? Olha, essa pessoa tem um domínio, um autodomínio emocional maravilhoso. Então, determinado tipo de situação, aquela pessoa está capacitada. Essa pessoa tem um nível de entendimento com pessoas 60 a mais muito melhor. Então, essa pessoa fica aqui, né? Eu lembro, quando eu era bem novinha, eu trabalhei no Banco Itaú. E embora eu tivesse em casa a fama de ser a braba, a Janaína é braba, não sei o quê, porque a Jana é muito braba, no trabalho eu era a ovelhinha, né? A cordeirinha, todo mundo, mas tinha alguma coisa mais complexa de lidar com as pessoas, era a Janaína que ia. E aí eu ficava muito, às vezes, ali acompanhando a fila dos idosos, sabe? Gente, tu não consegue atender um idoso 70, 80 a mais, como se ele tivesse 20, e querer a mesma agilidade. Só que é difícil. Minha mãe me ensinou uma coisa muito, muito legal, assim. Eu sou mais velha de 4 irmãos. E minha mãe, pedagoga, maravilhosa, sempre disse assim: tu já tivesse a idade deles. Eles nunca tiveram a tua. Então é muito mais fácil tu entender a deles do que eles entenderem a tua. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, eu nunca tive a idade do idoso, eu devia ter 18, 19 anos, né? Mas eu tinha um respeito pelos meus avós e um carinho tão grande por eles que eu entendia a dificuldade, né? A dificuldade em enxergar, a dificuldade em entender a tecnologia, que nem a minha avó dizia assim: eu sou de um tempo que mulher não podia usar calças, né? Meu Deus, hoje a gente olha os biquíni e fica pensando, são universos paralelos. Então, quando tu começa a perceber a necessidade do outro e tu tá realmente disposto a ajudar, realmente disposto a atender, por isso a atenção é de atender também, tu começa a perceber as necessidades. E aí foi quando a gente tem essa atenção que a gente consegue ver as melhorias que houveram no atendimento. O que que é o espaço Kids dentro de um restaurante? O que que é um fraudário, É um né? alívio para as mães, né? Espaço que, às vezes, quando você define a escolha do restaurante, é pelo espaço Com Kids. A certeza. maior Eu parte disse das assim, vezes tem uma fase da vida da gente em família que o melhor restaurante não é o da melhor comida, melhor atendimento, que tem o melhor espaço Kids. Exato. Porque assim, eles estão ali, que coisa bem boa, né? Tu perceber, aqui é uma loja de surf. Quem escolhe é o adolescente, mas quem paga é os pais. Normalmente é assim que acontece. Aí tu põe uma música infernal lá dentro. Aí normalmente a mãe é muito bom. Quem tem filho adolescente, não sei se já passaram por essa fase, mas convive com Sim. adolescente, Sim. é aquela doçura, né? Que é Sim. aquela fase maravilhosa. E aí tu entra naquela loja já com o teu estado de espírito. Ali o vendedor de loja de surf começa a empurrar tudo pra cima de ti, o teu filho fica enlouquecido. E aquela música nas alturas. Que experiência de compra, tu quer sair correndo dali. Quem é que é o teu cliente? O teu cliente é o filho, mas é a mãe também, é o pai também, né? Então, o filho começa a migrar para o digital, porque percebe que a mãe compra menos na loja física. Será que o dono da loja já percebeu isso? E é coisa, ambiente muito quente, ambiente muito frio, escuro. Ai, minhas vendas estão péssimas, acende a luz, quem sabe? Eu só cheguei e disse para um cliente meu, quem sabe tu ilumina melhor a tua loja, né? Quem sabe tu dá uma aula de um cursinho de automaquiagem para tuas colaboradoras, né? A gente gosta, é natural a gente gostar do belo. A gente gosta de ambientes mais claros do que escuros, né? Tu tá vendo um produto, que nem lá na Dana, tem que estar claridade para valorizar o produto, né? Então é isso, atenção para atender. E essa lógica de consumo, falando no L, A lógica de do algo, consumo né? é tu entender o que faz um produto ser escolhido, o que faz uma loja ser escolhida. Porque eu posso ser lembrada,
mas eu posso não ser escolhida, né? Vamos pegar duas marcas, né? A gente tem a Coca-Cola, a gente tem a Pepsi e a gente tem um Guaraná Cola, né? Eu vou lembrar da Pepsi, eu vou lembrar da Coca-Cola, mas por que que eu escolho uma ou outra? É a gente começar a entender o que leva um cliente. Se nós temos valores, preços, eu estou falando similares, o que conta é o emocional, o que conta é o atendimento. E isso cai mais uma pergunta que eu iria fazer, do que o cliente mais valoriza? Preço, produto ou experiência? Para vocês. Eu tento, no meu espaço, agregar os 3 fatores. Quando você determina o teu público-alvo, você precisa ter isso muito claro. Vacaria é uma cidade de uma renda per capita baixa, a gente sabe, né? E eu nunca quero que alguém que precise do meu serviço não tenha acesso a ele. Então a gente tenta fazer essa negociação, né? Um equilíbrio entre o que você oferece, a tua qualificação, né? Mas também conseguir ajustar o preço para que o maior número de pessoas tenham acesso ao serviço que a gente presta. O serviço de saúde, dentro de um orçamento, ele é caro, porque você não vai usar uma única vez, você não vai lá fazer uma sessão de fisioterapia e não vai mais precisar do serviço, ele é um serviço recorrente. Então, eu procuro sempre fazer esse ajuste, não é uma questão de desvalorizar aquilo que a gente oferece, porque nós temos dentro da clínica uma vasta capacitação. São todos muito capacitados, mas de acordo com a realidade, a gente tem que fazer, é necessário fazer esse ajuste para permitir que as pessoas consigam ter o melhor com um preço justo, que fique justo para você e que fique justo para ele também. Então é um equilíbrio. É um equilíbrio. Eu também acho. Quando nós começamos o espaço, a gente foi aprendendo isso também ao longo do caminho, né? Nós tínhamos preço e tínhamos experiência, mas nem sempre a gente consegue atingir uma boa qualidade com um preço muito baixo. E aí isso se tornou uma necessidade muito grande. E a gente passou então a banhar as nossas peças, né, com o nosso banho próprio, porque aí a gente tem a tranquilidade de dizer para a cliente não. Essa peça aqui é o nosso banho. Então, se tiver qualquer problema com ela, tu pode ficar tranquila que a gente vai te dar uma garantia. Muitas vezes a gente oferece uma garantia permanente na peça. E isso acabou nos trazendo uma tranquilidade tão grande, porque aí, ao banhar a peça, a gente também consegue um preço melhor, né? Mas com qualidade. Então, eu acho que o equilíbrio, como a Fábio disse, é essencial, assim, é fundamental. E a experiência, ela é a cereja do bolo, né? Aí, tu comprar uma peça com um bom preço, com uma ótima qualidade e ser bem atendida, acho que é isso que todo mundo busca, né? Às vezes que eu estive lá, André, o que eu percebi? Ao entrar, o espaço é bonito, é acolhedor, tem poltronas para você se sentar, né? Se você estiver cansado, né? Tava na correria do dia a dia, tu pode se sentar e tomar um café lá, né? Isso, a ideia Escolher é essa. sem pressa. E ao sair, ao entrar, uma experiência. E ao sair, outra. Porque tem um mural com frases motivacionais e quando tu sai, a vendedora te entrega uma frase motivacional. Eu vou dizer pra vocês que eu me motivo todas as vezes que sai uma cliente de lá. Parece que o meu dia fica cada vez melhor, assim. Porque muitas vezes aquela frase, a gente escolhe frases, assim, motivacionais mesmo, né? Pra inspirar a pessoa que tá ali. E muitas vezes a gente brinca que é um recadinho de Deus. Então ela sai dali, ela diz: Meu Deus, isso aqui era pra mim hoje. Então tu não sabe o que a cliente, qual é a jornada dela, o que ela tá passando naquele dia, né? É tão especial quando ela pega o bilhete, às vezes enche os olhos de lágrima e diz: Ai, obrigada, eu vou guardar porque isso aqui fez todo sentido pra mim. Nossa, o dia da gente assim, é uma melhora 1000%. Eu acho que essa parte também é um dos nossos diferenciais que são assim feedbacks muito positivos das nossas clientes. Isso que é a beleza das relações. Se eu trato bem o outro, é muito provável que o outro vai me tratar bem também, né? Então é sempre uma troca, sempre uma entrega. Aquilo que você entrega não fica em vão, né? Você vai receber de volta de alguma maneira. É bem isso. E a gente não pode perder a oportunidade
de qualquer contato deixar o melhor que a gente tem, né? Ontem nós estávamos falando sobre ser mais ou menos, né? Se eu posso, a minha loja tem pouco movimento, a minha loja tem muito movimento. Eu não consigo, tu consegue olhar. Às vezes a gente tá, isso acontece muito, não sei se vocês vão concordar comigo, quando a gente está fazendo o pagamento, o caixa. Normalmente a tendência é o vendedor ser um pouco mais simpático e o caixa não te reconhecer como um ser humano. Ele te dá o valor, ele te entrega, tu não existe ali, né? Por quê? Ele se coloca nessa situação, ou alguém na hora da contratação disse, olha, tu não vai ter interação nenhuma com a pessoa, tu vai fazer de conta que ela não existe. Não, né? Eu sou do pacote, eu sou do caixa, eu sou um manobrista, né? Tem algumas empresas que a gente tem como referência que desde a pessoa que abre a porta, que manobra o teu carro, ela tá toda alinhada. O restaurante, o garçom, quem vai trazer a bebida, quem vai te cobrar. E é tão bom quando a gente tem a experiência do início ao fim. Só que nós, empresários, às vezes a gente está tão sufocado, gente. Vocês não sabem como é comum eu chegar em consultoria e a pessoa dizer para mim, eu tô exausta, eu não consigo dar conta de tudo. E muitas vezes não é porque ele não quer. Ele não consegue. Né? É tantas coisas que a gente sabe que a gente tem uma empresa que não é lotada de departamentos. Então a gente faz praticamente tudo que uma grande empresa faz numa proporção menor. E como implementar as mudanças? E que mudanças são essas que a gente precisa ter? Por isso que a consultoria, muitas vezes, e eu digo assim, eu sou consultora e eu contrato consultores para mim também. Lá na Casa Clima também tem consultores. Agora mesmo a gente está com uma dificuldade em estoque, eu estou com um consultor lá, porque é a pessoa especializada para me ajudar naquilo ali. E a gente tem que aprender a escolher, a saber escolher quem vai nos ajudar e confiar nessas pessoas para poder seguir adiante. Porque senão a gente fica ali, ó, apegada no barco que vai afundar. E é uma baita oportunidade de negócio que tem na mão, né? Então, quando a gente fala em experiência, qualidade, preço, para a gente entregar tudo isso, a gente tem que dar um passo para trás e olhar o nosso negócio. Olhar com um olho técnico, um olho de administrador, não só aquele olhar apaixonado. Porque às vezes a gente é tão apaixonado que a gente não consegue ver onde é que tem oportunidade de melhoria ali. E para encerrar, meninas, que sentimento vocês querem que o cliente saia do negócio de vocês? Qual é o sentimento para o cliente ao sair do negócio? Satisfação. Satisfação também. Eu acho que o cliente muitas vezes esquece o que ele compra, mas ele não pode esquecer o que ele sentiu quando ele estava comprando, né? Então é satisfação, com certeza. E para você, Janaína? Eu acho que ele se sentir que cresceu, sabe? Aquela coisa assim, ai, no meu caso de consultoria, sabe? Eu costumo muito perguntar, tá? Que mudança isso aconteceu? Porque é importante para mim também, porque senão é uma perda de tempo, né? Na minha questão de consultoria, o que trouxe desse momento? E ele me disse, eu cresci, eu evoluí, eu consegui fazer as mudanças, assim. Ou às vezes ele não conseguiu, mas ele percebeu onde é que ele tem que mudar, né? Porque ninguém muda ninguém, né? Nem empresas. Se o dono não quiser, se a pessoa não quiser, ela não muda. Mas ela conseguiu ver. Então, para mim, isso é muito bom. Que legal. Nosso bate-papo foi muito rico. Obrigada pela presença de vocês, meninas. Fábio, André, Janaína. Quero agradecer aos nossos apoiadores, SIC Vacaria, Diário de Vacaria, Espaço Dana, Floricultura Benedetti e Magia do Plátano. Hoje, antes de encerrar, eu quero comentar com vocês esse podcast Mulher de Fases, ele foi criado pelo Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria. Muito motivado através da consultoria da Janaína também. Muito obrigada, Janaína. Você, o Lucas Barbi, do Diário de Vacaria, que nos impulsionaram, nos motivaram a ter o podcast, né? E estamos aí desde 2024, né? Com programas mensais. Estamos muito felizes com o resultado. Recentemente, levamos um reconhecimento no Congresso da Federação em Gramado, de fomento ao empreendedorismo feminino. Ficamos muito felizes. Mas agradecer em especial a pessoa
que nos motiva todos os dias para que os eventos do núcleo aconteçam. A nossa coordenadora, Vânia Castilhos Borges, está deixando a coordenadoria do núcleo, mas a gente não pode deixar de falar dela, da força, da beleza dessa mulher, Maravilhosa, né? inspiradora para todos nós, para todas nós. E o respeito da Vânia, que ela conquistou, não foi através do cargo, foi através da força, da beleza e de tudo que ela representa através das atitudes. É uma mulher admirável. Muito obrigada, Vânia Castilhos Borges. Você é inspiradora e a razão de muitos eventos saírem de uma maneira tão legal, né, como tem sido. Então, é um agradecimento especial do núcleo, de todas as nucleadas, à sua forma de nos liderar. Você é uma inspiração feminina de liderança muito grande para nós. Muito obrigada. Então, muito obrigada, meninas. Encerramos por aqui o nosso podcast Mulher de Fases. E sigam o canal do podcast, né? Sigam o nosso canal no YouTube. Bem lembrado. Sigam o nosso Instagram, Empreendedora SIC, o canal no YouTube, Núcleo das Empreendedoras de Vacaria, podcast Mulher de Fases. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.